Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. A gente vai ler a partir do verso 3 e hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema: isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Vamos ler então o testemunho apostólico na segunda carta de Pedro, que diz o seguinte, a partir do verso 3. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes dessas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando a suprema glória lhe foi dirigida, a voz que lhe disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como há uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, obrigado porque, assim como Pedro desejava no seu coração, de que mesmo depois de sua partida, ainda houvesse algo que nos lembrasse de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado porque isso foi registrado e hoje temos a sua palavra, e hoje podemos ouvir a sua voz e ouvir esse testemunho apostólico, esse testemunho de Pedro, a sua palavra, inspirada pelo Senhor, que fala aos nossos corações.
e pedimos para que nessa noite o Senhor nos ensine mais uma vez através da sua palavra, que o Espírito Santo use cada verso, cada palavra aqui escrita, para transformar as nossas vidas e nos fazer cristãos melhores. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, isso é ser cristão de verdade. E esse título, ele vem de um problema que a gente costuma ter há muito tempo, desde que o homem pecou no Éden, desde que a humanidade caiu em pecado. Toda e qualquer revelação de Deus tem sido distorcida, inclusive pelo seu povo. Então a gente tem desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, pessoas que tinham a palavra de Deus, mas que mesmo tendo a palavra de Deus, viviam uma religião, uma religiosidade totalmente equivocada. Totalmente equivocada. E eu quero ler com vocês alguns textos do Novo Testamento que mostram muito bem isso, ilustram para a gente. Primeiro texto que eu queria convidar você a acompanhar comigo é João capítulo 10. Você conhece esse texto, é um texto bem conhecido. João capítulo 10, o verso 10. Jesus está falando para os fariseus aqui. E ele diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham plenamente, ou a tenham em abundância. Jesus aqui, por incrível que pareça, não está se referindo ao diabo. Né? A gente costuma ler esse texto e pensar que se refere ao diabo, mas o que também pode acabar se referindo ao diabo, obviamente, por inferência, mas o texto não está falando isso. Jesus está se comparando com os fariseus e escribas daquela época, que eram pessoas que eram para ser pastores das ovelhas de Israel, que tinham a lei de Deus, mas que se comportavam como ladrões e salteadores, que só vinham para matar, roubar e destruir. E vejam, não era uma religião que tinha um livro errado. Entenda, eles tinham a revelação, o Antigo Testamento já existia. Eles tinham os escritos dos profetas de Moisés, eles tinham a lei, mas mesmo assim eles conseguiam ter um coração tão errado que pegavam a lei boa e perfeita de Deus e distorciam, criando uma religião falsa. É por isso que Paulo fala que, por causa deles, o nome de Deus era blasfemado entre os gentios. Então, é um primeiro exemplo, o primeiro texto que mostra como pessoas, os fariseus, que surgiram até num contexto bonito, de volta à santidade no período dos Macabeus, como por causa do pecado, como por causa da corrupção que há no nosso coração, eles mesmo tendo a lei, conseguiam viver uma religião totalmente equivocada. Uma religião que levou Jesus para a cruz. Esse foi o primeiro texto. O segundo texto que eu quero ler com vocês é Romanos capítulo 10. Então você folheie sua Bíblia aí, 2 livros à frente. E Romanos capítulo 10, dessa vez é a vez de Paulo falar a respeito dos israelitas. E Paulo ele vai dizer o seguinte, Romanos 10, versos 1 e 2. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Aqui, Paulo, como fariseu que era, antes de se converter ao cristianismo, ele conhecia e sabia que os israelitas eram pessoas tementes a Deus, muitas das vezes, e eram zelosas na sua fé, que iriam agradar a Deus de fato. Mas eles não tinham conhecimento. Então, eles viviam uma religião totalmente equivocada. E poderíamos pensar aqui em diversos exemplos que temos hoje, na nossa realidade disso, mas chegaremos lá.
E um último texto é Colossenses capítulo 2, ainda Paulo falando, onde a gente tem um cristianismo equivocado, um cristianismo que se baseia em coisas equivocadas. Capítulo 2 de Colossenses, versos 20 a 23, diz o seguinte: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Vejam só, Paulo escreve para a igreja de Colosso, aos Colossenses, e ele diz que existia uma forma de viver o cristianismo que não se baseava na revelação de Jesus Cristo, mas na carne, mas no obedecer regras. Não manuseie isso, não prove isso, não faça aquilo outro. Coisas essas que não tinham poder nenhum para refrear os impulsos da carne. Eram apenas regras humanas. Então, esses três textos ilustram muito bem como existe um falso cristianismo e uma falsa religião de Deus, desde aquela época, desde os tempos de Jesus, e aqui a gente poderia ficar lendo textos e textos do Antigo Testamento para ver que isso remonta aos primeiros seres humanos, remonta a Caim, na verdade, remonta a Adão e Eva quando pecaram. Então, isso é algo antigo. E hoje em dia não é diferente, meus irmãos. Quantos aqui, ou em casa, escreve aí no chat também, assinam e assistem alguma coisa de um streaming chamado Netflix? Quantos aqui? Uma galera, o pessoal, né? Netflix agora é a nova televisão, né? O streaming, você escolhe o que você quer assistir. Isso é bom, isso é bom. Você pode ter um filtro. E já que eu escolho muito bem o que eu quero assistir, eu assisti um filme chamado O Diabo de Cada Dia. E assim, o nome é engraçado, mas é um filme muito cotado na Netflix, que acabou de sair, eu acho que semana passada. E é um filme com um elenco muito bom. Tem o menino que faz o Homem-Aranha, tem o Robert Pattinson do Crepúsculo. Então é um filme que o pessoal está assistindo. E eu, quando eu assisti esse filme, eu falei, nossa, cara, como esse filme ilustra muito bem isso que Pedro fala. Isso que Paulo fala, isso que Jesus fala. Porque nesse filme a gente tem um pano de fundo dos Estados Unidos ali na década de 50, de 60, e a gente tem um protestantismo muito estranho apresentado nesse filme. Você tem um fanatismo religioso, você tem uma religião que é muito zelosa, mas sem conhecimento algum. Para vocês terem uma noção, vou dar um spoiler aqui, não vou falar quando que acontece, mas tem um cara no filme que ele é tão religioso que ele acha que Deus quer levar ele para um próximo nível de intimidade, de poder de Deus de alguma forma, e daí ele tem a brilhante ideia de matar a própria esposa e depois orar para que ela ressuscitasse. E adivinhe só, ela não ressuscita. Eu falei, cara, que loucura, é um filme, tudo bem, mas ilustra muito bem as loucuras que o ser humano pode fazer em prol da religião. Tem um outro que crucifica um cachorro achando que aquilo era um sacrifício mais sublime para Deus, para que Deus ouvisse a sua oração. Olha que loucura. Ah, Léo, mas é filme. Mas você sabe que isso acontece na realidade. De repente ninguém crucifica um cachorro. Ou de repente alguém não mata a sua própria esposa e ora para que ela ressuscite. Mas existem pessoas que fazem loucuras em nome de Deus. Porque eles vivem um cristianismo, às vezes até bem intencionado, mas um cristianismo perneta. Um cristianismo que está faltando coisa. Um cristianismo que só tem uma asa, então ele não consegue voar direito. A gente tem no Brasil, irmãos, vocês vão se lembrar, o caso da menina que foi
violentada, menina de 10 anos, todo mundo ouviu falar nisso, não ouviu? Quem ouviu aí, levanta a mão. Né? Foi um escândalo nacional isso, e sabe o que mais me chamou a atenção? Foram pessoas supostamente cristãs na porta do hospital querendo fazer campanha contra o aborto, no meio de uma situação tão delicada como essa, tão triste para aquela menina que já havia sido abusada há alguns anos, né? já estava sendo abusada há alguns anos. Isso me faz pensar que às vezes a gente vive um cristianismo meio estranho, meio errado, um cristianismo que nem Jesus ensina, nem os seus apóstolos. Então, por causa disso, por causa desse problema, hoje a gente vai aprender com Pedro, com a palavra de Deus, o que é ser cristão de verdade. Amém, meus irmãos? E a primeira coisa que eu quero ver com vocês hoje, no texto, no verso 3 em diante, é o seguinte. Deixa eu voltar lá para o meu texto aqui. É a base, né? Qual que é a base que a gente lança para poder ser cristão de verdade? E aí a gente vai ler aqui no capítulo 1, no verso 3 de 2 Pedro. Pode voltar lá a sua Bíblia para 2 Pedro. Sei que você estava aí passeando comigo ao longo da Bíblia. Mas hoje a gente vai ficar agora um pouquinho aqui em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos para a base. Qual que é a base na qual a gente fundamenta um verdadeiro cristianismo? Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 3. Meus irmãos, a base do cristianismo verdadeiro está em Deus. Deus é quem nos concede tudo o que necessitamos para a vida e piedade. E como Ele nos concede isso? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus é a base, e quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós conhecemos a Deus, quando nós buscamos ter intimidade com Deus, quando nós buscamos a glória e virtude de Deus, que é o nosso alvo, a gente de fato recebe de Deus e em Deus tudo aquilo que a gente precisa para a vida e piedade. Isso é interessante porque a gente vai falar aqui sobre uma série de características que eu e você precisamos desenvolver. Mas nunca se esqueçam, Deus é quem nos dá tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. E no verso 4 ele diz a mesma coisa, só que de outra forma. Ele diz o seguinte: dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Aqui é um paralelo onde as grandiosas e preciosas promessas de Deus é uma outra forma de dizer o conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isso porque as promessas de Deus para nós estão em Cristo, estão em Deus. Deus é aquilo que Ele nos promete. Quando a gente pensa em promessa de Deus para o cristão, a gente pensa no novo céu e na nova terra. Só que a única lógica do novo céu e da nova terra, como bênção para o cristão, é o fato de que Deus estará lá e de que Deus vai reinar plenamente sobre nós. Então, em última instância, Deus é aquilo que Ele nos promete. Deus é as suas preciosas promessas. E aí, a gente vê que por meio de Deus, por meio das suas grandiosas e preciosas promessas, a gente pode fazer o quê? Ter vida e piedade. E ele diz isso de outra forma, ele diz, se tornar participantes da natureza divina e fugir da corrupção que há no mundo, porque isso é ter uma vida piedosa, participar da natureza divina e fugir da corrupção que está no mundo. Então, meus irmãos, a base que eu quero lançar aqui com vocês, como Pedro faz, porque é a palavra de Deus que edifica a igreja, então, como Pedro está dizendo, a base da nossa vida cristã
é Deus, a sua glória, a sua virtude, as suas promessas. Se a gente não entender que Deus é a base, a gente vai se frustrar, porque a gente vai tentar viver um cristianismo errado, um cristianismo que vive de acordo com os seus esforços. E isso nunca vai dar certo. Então essa é a base da nossa reflexão de hoje. É em Deus que nós vamos construir e desenvolver todas as características que a gente vai falar agora, a partir do verso 5. Acompanhe comigo a leitura. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude. E aqui a gente, não vou ler tudo, né, a gente já leu, eu vou lendo característica a característica, e eu peço que você pense, conforme a gente vai lendo e conversando sobre isso, conforme Deus vai falando ao seu coração, que você esteja olhando para dentro de você e pensando o quanto aonde você está nessa característica. E a primeira delas é a fé. Inclusive é uma característica que está até pressuposta por Pedro aqui, porque ele diz, acrescentem à sua fé virtude, ou seja, já é pressuposto que se você é um cristão, você tem fé. Isso porque a fé é a base de tudo. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário que a gente creia que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Deus, Ele é o nosso Pai e nós só nos aproximamos de Deus por meio da fé. A justiça que nos torna justos diante de Deus não é uma justiça de acordo com as obras da lei, mas é uma justiça que vem da fé, como Paulo fala em Romanos capítulo 3. Então a fé é o que nos salva, que nos aproxima de Deus e que nos permite agradar a Deus. Obviamente, a fé em Cristo e nele somente. Então a fé é a primeira característica que eu e você precisamos ter e desenvolver. A segunda característica, que é aquilo que a gente acrescenta à nossa fé, é a virtude. E virtude, eu não sei se você está acostumado com essa palavra. Quem aqui não tem muito claro na sua mente o que significa essa palavra, virtude? Quem não tem? Nossa, não é incomum não, tá, pessoal? Virtude, a única coisa que eu lembro quando eu penso em virtude é algo bom e daquele filme, os Guerreiros da Virtude, vocês lembram? Que era um monte de canguru, era bem legal esse filme. Mas virtude, gente, para deixar claro, em outras versões, de repente, você vai encontrar excelência moral. E, na verdade, a palavra aqui é excelência. E era uma palavra bem conhecida no tempo dos apóstolos. Essa palavra, para você ter uma noção, é simples. Olha, a excelência de um cavalo é correr. Ou seja, a virtude de um cavalo é correr. A virtude de uma árvore é dar frutos. A virtude de qualquer coisa é cumprir o seu papel de forma excelente, de forma completa. É dessa forma que o texto coloca para a gente. Então, virtude é a excelência do cristão. A virtude do cristão é se comportar como um cristão. A virtude, a excelência do cristão é desenvolver os frutos da fé. Porque a fé sem obras, ela é morta. E a fé na Bíblia nunca é algo conceitual somente. Ela é algo que é acompanhado com um novo estilo de vida. Então, precisamos acrescentar à nossa fé, que de repente fica só no campo da teoria, daquilo que a gente acredita como verdade, as consequências dessa fé na prática. A virtude, a excelência moral, um comportamento que condiga com a nossa fé. Terceiro lugar que a gente deve agora acrescentar a isso, a virtude, é o conhecimento, no verso 6. No verso 5 ainda, na verdade. Acrescentar a virtude, o conhecimento. E aqui é muito importante, porque a gente leu quando Paulo falou que os israelitas, eles eram zelosos, mas eles não tinham conhecimento.
E o conhecimento, meus irmãos, é algo que a gente precisa buscar através das Escrituras. A gente precisa estudar a Bíblia. Né? Eu acho isso muito incrível, e isso é algo estatístico, é algo comum. As pessoas não gostam de estudar a Bíblia. Eu acho muito engraçado quando o cara fala que ele é socialista, que ele é marxista, que ele é comunista, mas nunca leu uma obra de Marx. Nunca leu nada. E não seria igualmente estranho falar que somos cristãos, mas que não conhecemos a Bíblia? Extremamente estranho, totalmente nada a ver. Então a gente precisa conhecer as Escrituras, conhecer a Deus por meio da Bíblia. A Bíblia, ela é feita e ela nos é dada como um presente para que a gente conheça a Deus. Isso é interessante demais, porque, pensa comigo, eu acho que Deus está amolecendo. Deus, ele era muito rígido no passado. Né? Deus, ele era serião, ele não deixava. Se você tivesse televisão em casa, dependendo da igreja que você estivesse, você era mandado para o inferno. O tempo foi passando, Deus começou a deixar. Não, televisão também é demais. Né? Eu não vou ficar mandando as pessoas para o inferno por causa de televisão. Aí depois Deus liberou o futebol. Agora o futebol pode, porque antes não podia também que você jogasse bola. A bola era, sei lá, eu ouvi histórias assim, é o ovo do diabo. Você não... Nossa, gente, que loucura! Mas é falta de conhecimento de Deus por meio da revelação. As pessoas acreditam em coisas que pastores dizem para elas, mas ela não busca verificar se aquilo de fato condiz com o ensino de Jesus, com o ensino dos apóstolos. E é por isso que a gente precisa buscar o conhecimento. Meus irmãos, é por causa da falta de conhecimento que em algumas igrejas as pessoas usam, as mulheres usam o véu até hoje. E vejam, são pessoas zelosas, são pessoas que querem agradar a Deus, mas por causa da falta de estudo da Bíblia e do conhecimento de Deus, por meio da revelação, as pessoas caminham zelosamente em direções equivocadas. Então, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Entenda que estude a Bíblia e, irmãos, isso serve para mim também. Principalmente para mim, que estou aqui falando para vocês, então a minha responsabilidade é ainda maior. Quarta coisa, domínio próprio. A gente deve acrescentar ao conhecimento o domínio próprio. E o domínio próprio é uma característica muito interessante. O domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Né? E você falou, mas não é um domínio próprio, mas é algo que depende do Espírito Santo. Meus irmãos, domínio próprio é algo muito interessante, porque as pessoas, quando se privam, elas pensam que elas estão perdendo ou que de alguma forma estão sendo aprisionadas por aquele domínio. Então, se eu me controlo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito claro que todo mundo aqui ou está tentando emagrecer, ou já tentou, ou quer tentar, mas não tem coragem. Né? E assim, a gente pensa, poxa, eu vou começar a fazer dieta e eu vou ficar escravo daquilo, porque eu não vou poder comer mais as coisas que eu gosto. Só que, na verdade, a gente não se percebe que a gente é escravo de algo ainda pior, que são os maus hábitos alimentares, que é de ter uma saúde ruim. Quem se priva de alimentos ruins e começa a comer bem, é livre para poder ter uma vida saudável e é livre para poder ter um corpo saudável. Da mesma forma, a gente também, enquanto cristãos, a gente, na verdade, quando a gente se domina e evita o pecado, a gente está deixando de ser escravo do pecado e a gente está se tornando livre para obedecer a Deus. Então, a liberdade não está em viver de forma ímpia, de viver de forma dissoluta. Não, isso é escravidão, porque todo aquele que peca é escravo do pecado. Então, se você quiser ser livre, você precisa se dominar. E nós só vamos conseguir fazer isso por meio de uma obra do Espírito Santo, porque, afinal de contas, é o divino poder de Deus que nos concede tudo aquilo que necessitamos para a vida e piedade. Próxima característica, irmãos, perseverança. Aristóteles
ele diz um negócio interessante, que o domínio próprio tem a ver com os prazeres e a perseverança com os pesares. Porque, de fato, é muito difícil a gente permanecer perseverante na nossa fé cristã em meio a tempos difíceis. Quando a gente começa a passar por problemas e dificuldades, é muito difícil a gente continuar buscando conhecimento de Deus, continuar buscando até domínio próprio, continuar buscando a fé, continuar buscando a excelência moral, a virtude que a gente falou, porque a gente se entristece com Deus, a gente se pergunta o porquê que a gente está passando por aquilo, por que aquele tempo difícil chegou na nossa vida. Então a gente precisa não só ser um cristão que vive essas características que a gente está falando aqui, mas perseverar nisso. Porque é muito fácil, voltando ao exemplo da dieta, fazer dieta por uma semana. Fácil demais. Você fica uma semana, tem gente que fica uma semana até em jejum, sem comer nada. Mas fazer isso por 1 ano, 2, 3, mudar a sua vida totalmente, começar a comer certo a vida toda, aí é outra história, precisa de perseverança. Da mesma forma, é muito fácil evitar o pecado, continuar buscando o estudo da Bíblia por uma semana, por 2, 1 mês, mas fazer isso com um estilo de vida constante, onde você vai continuar buscando essas características que a gente está falando aqui hoje, é algo que vai exigir de mim e de você perseverança. Por isso, precisamos ser perseverantes. Próxima característica, a piedade. E a piedade, ela tem a ver com uma consciência muito prática de Deus em todas as áreas da vida. O que é ser piedoso? Já parou para pensar nisso? Eu quero ser um cristão piedoso, beleza, mas o que é ser piedoso? E a piedade, ela é um estilo de vida. Quando você consegue enxergar a sua realidade de cada aspecto da sua vida a partir de um óculos, de uma lente. E nessa lente você tem tudo aquilo que você sabe e crê a respeito de Deus e da vida. Então você começa a ir ao mercado de forma piedosa. Você tem amizades de forma piedosa, você tem conversas de forma piedosa, você vive a sua vida toda a partir do prisma de Deus, a partir das lentes do Evangelho. Isso é ser um cristão piedoso, é tornar todo aquele conceito que a gente está falando aqui hoje, tudo aquilo que a gente sabe a respeito de Cristo, do seu poder e da sua vinda, algo prático, algo que a gente vive no dia a dia, ser um esposo, uma mulher, ser um filho, ser um aluno, de forma que condiga com a nossa fé e com aquilo que a gente crê. As duas últimas características são bem parecidas. A primeira é fraternidade. Isso é um ponto importante, porque não dá para ser cristão de carreira solo. Não dá. Então, se você é um cristão e diz assim, cansei de igreja, vou viver sozinho, eu e a minha fé. Não dá para viver. Porque a Bíblia fala que a gente tem que fazer coisas uns aos outros e que a gente tem que considerar os outros superiores a nós mesmos e que a gente deve se abdicar de coisas para o benefício do nosso irmão e do nosso próximo. Sendo assim, o amor na comunidade, o amar as pessoas e aceitar as pessoas com suas diversidades, pelo que Cristo fez por elas, não por ela ser legal ou não ser legal, é algo essencial para você que é um cristão. Para mim que sou um cristão. Então nós devemos buscar comunidade, célula. Não, mas célula é muito chato, um monte de gente se envolvendo na minha vida e tal. Não, prefiro ir na igreja que eu fico quietinho no meu canto, depois vou para casa. Então, na prática, o que você está querendo é não ter essa característica da fraternidade. Porque a fraternidade, ela inclui conflitos, ela inclui problemas de relacionamento, porque isso sempre vai existir. Desde que o pecado entrou no mundo, é assim, pessoal. Então, a fraternidade é o amor em cima da diversidade. Precisamos viver em comunidade, isso é essencial para um cristão. Em Hebreus a gente lê, não deixem de se reunir como comunidade, como cristãos, como é costume de alguns. Então a gente precisa, de fato, viver em comunidade. E por último, e
disparado, mais importante que tudo que a gente falou aqui até agora, é o amor. É isso aí, pessoal. O amor é muito importante. Você que não sabe, você que está em dúvida sobre isso, o amor é importante. É por causa da falta de amor que existem pessoas que são muito sérias com Deus, muito ortodoxas, muito piedosas, muito... tudo isso aqui que a gente falou, perseverante, persevera que é uma beleza, lê a Bíblia todo dia. Mas usa tudo isso com ódio no coração. Usa tudo isso para machucar as pessoas e para provar que ele está certo e que o outro está errado, ao invés de usar isso para o benefício do outro como uma atitude de amor. Então, o amor ele é essencial. Deus é amor. Deus não é só amor, mas Deus é amor. Deus é uma série de outras coisas. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, mas Deus é amor. E se somos discípulos de Jesus, filhos de Deus, é de se esperar que a gente ame as pessoas, não é verdade? E o texto vai falar o porquê que pode se esperar essas características de nós enquanto cristãos. O porquê e quais os benefícios disso. Beleza. Léo, eu vou buscar desenvolver isso. Isso é um ponto importante. No verso 8 diz, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, acontecerá uma série de coisas que a gente vai ler aqui. Mas de repente, nessa análise que você estava fazendo a respeito dessas características, você viu que algumas delas existem, outras existem, mas bem pouquinho. Mas com certeza você chegou à conclusão de que em todas elas, você precisa crescer. Porque do contrário, estaríamos aqui diante de um ser diferenciado, muito próximo do que Jesus foi. E eu não sei você, talvez você seja, mas eu estou bem distante disso. Então, vamos buscar crescer em cada uma dessas áreas. Isso precisa existir e estar crescendo dentro de nós. Se isso estiver acontecendo, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Você quer ser um cristão operante e produtivo? Desenvolva essas características na sua vida. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Não só vê o que está perto, mas ele está o quê? Se esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Se essas características não existem na minha vida e na sua vida, se essas características não estão crescendo dentro de nós, é sinal de que estamos nos esquecendo do que Jesus fez por nós. Estamos nos esquecendo que um alto preço foi pago como resgate pela minha vida e pela sua, a fim de que a gente seja agora uma nova criatura. Então, eu quero que você pense nisso. Caramba, se eu não estou crescendo nessas coisas, tem alguma coisa errada, eu estou me esquecendo do que Jesus fez por nós. Esse é o maior problema, que a gente se esquece. E isso é muito interessante, porque eu ouço muito podcast e tem uma história interessante de um dos personagens lá do podcast, de um dos caras que fala lá, e ele diz que teve uma vez que ele se envolveu emocionalmente com uma pessoa do podcast, que está uma ouvinte, né, do podcast. E assim, ele não chegou a fazer nada demais, mas ele começou a dar atenção, conversar, trocar mensagem, direct no Instagram, mensagem no WhatsApp e tal. E aí, de alguma forma, ele foi descoberto e ele chegou para conversar com alguns pastores e tal. E aí perguntaram para ele, e aí, cara, como é que está a sua vida devocional? Porque quando a gente não está perto de Deus, a gente se esquece daquilo para o qual a gente foi chamado. Quando a gente não está em constante contato com Deus, né, quando a base ela não está sólida,
todo o resto vai por água abaixo. Então a gente precisa, de fato, nos lembrar. Mas a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. O verso 10 diz o seguinte: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. É esperado isso de nós, porque quando a gente desenvolve essas características como cristãos, isso confirma que nós somos salvos, confirma que de fato somos cristãos. Ora, como é que você sabe que determinada árvore é uma bananeira? Ela tem as características de uma bananeira e, acima de tudo, ela produz banana. Então é uma bananeira. Da mesma forma, somos cristãos, somos salvos por Deus. Deixa eu ver as características dessa pessoa, deixa eu ver os frutos que ela está desenvolvendo. É um cristão. Não está perfeitinho não, porque aí é só no céu, mas estou vendo crescer ali as características de um cristão saudável. E eu quero que você faça isso com você nessa noite. Olhe para você e pense assim: caramba, será que eu de fato estou confirmando que eu de fato sou chamado e que eu de fato sou eleito de Deus através dessas características? Se a gente fizer isso, meus irmãos, a gente jamais vai tropeçar na fé. E assim, a gente vai poder entrar no reino de Deus. Mais uma vez, o que nos faz entrar no reino de Deus não é o desenvolver essas características. O que nos faz entrar no reino de Deus é Jesus. Mas de pessoas que estão em Cristo, se espera que essas características estejam presentes e crescendo. Então, é por causa desses motivos que se espera que eu e você, como cristãos, desenvolvamos todas essas características, né? Por causa que a gente vai estar confirmando o nosso chamado, a nossa eleição, porque se a gente fizer isso, a gente jamais vai tropeçar. Para a gente poder, de fato, estar entrando no reino de Deus, a gente precisa desenvolver isso, porque senão é um sinal que a gente está se esquecendo do que Jesus fez por nós, porque a gente quer ser cristãos ativos e operantes naquilo que Deus tem feito no mundo. É por causa de tudo isso que Pedro fala que eu e você precisamos desenvolver essas características. E a gente só vai conseguir desenvolver essas características se estivermos com Deus, porque é Ele que nos dá tudo o que nós necessitamos para a vida e piedade, para que a gente se revista da sua natureza divina e abandone o pecado que está no mundo. Tá bom, Léo, mas eu fiz essa avaliação, eu acabei de olhar para mim e eu percebi que de repente eu não estou bem nos trilhos. Eu não estou bem no caminho que Pedro está falando. O que eu faço agora, Léo? O que eu faço agora? Eu percebi que amor não está sendo muito meu forte, não está crescendo bastante. Desde que eu me converti, o que tem crescido é a raiva mesmo, assim, porque estar na igreja não é fácil não, tem uns caras chatos lá. Né? Então, eu estou dizendo isso aqui, o exemplo que eu pensei agora aqui foi eu mesmo. Né? Não que eu não esteja crescendo em amor, mas a raiva está crescendo com certeza. A gente precisa olhar para a gente com realidade, com verdade. Sai dessa casinha que a gente inventa que a gente é perfeito. A gente não é, cara. Em toda discussão, quem gosta aqui de estar errado, levanta a mão, vai. Não, né? A gente nunca está errado. Incrível. Parece que a gente não pensa que a gente é pecador e que a gente erra também. A gente sempre está certo. Então, da mesma forma como a gente, na maioria das vezes, está errado, na maioria das vezes, essas características aqui não estão crescendo na nossa vida. E agora, o que eu faço? Fica calmo que Pedro tem a resposta para a gente e eu gostaria de encerrar com duas instruções, com duas exortações de Pedro. Para nós que, por vezes, nos encontramos fora desse cristianismo que ele traça para a gente como algo perfeito. Um cristianismo que tem fé, que tem excelência moral, que tem conhecimento da Bíblia, que tem domínio próprio, que tem perseverança, que tem piedade, tem fraternidade e que tem amor. Se você não está desenvolvendo isso, primeiro,
é porque você está se esquecendo. E se você está se esquecendo, você precisa lembrar. E é o que Pedro fala. Por isso terei sempre cuidado de lembrar. Vocês já sabem, já estão solidamente firmados, no verso 12. Mas considero importante, e ele vai dizer no verso 13 lá, despertar a memória de vocês. E no verso 15, ele vai dizer que, mesmo depois da sua morte, ele queria que os cristãos fossem capazes de lembrar dessas coisas. Por quê? Lembrar do que Jesus fez por nós é o remédio óbvio para pessoas que estão se esquecendo do que Jesus fez por nós e do alvo para o qual a gente foi chamado. Então, a gente precisa se lembrar. E se lembrar como? Por meio do testemunho dos apóstolos e por meio da profecia, das Escrituras. O Antigo e o Novo Testamento, Pedro fala, nenhuma Escritura provém de interpretação humana, de interpretação particular, mas foram homens santos que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que falaram da parte de Deus. Então esse é o Antigo Testamento. E o testemunho que Pedro e os apóstolos dão a respeito de Jesus é o Novo Testamento. Muito prazer, essa é a Bíblia Sagrada. Então se você quer se lembrar de tudo aquilo que Deus fez por você e para o que você foi chamado, do divino poder de Deus, da volta de Jesus, do novo céu e da nova terra, de tudo aquilo que é tão essencial para a nossa fé e para a nossa devoção, você precisa se relacionar com Deus por meio da palavra de Deus, por meio das Escrituras. Somente a Escritura é fonte de revelação, regra de fé e piedade para mim e para você. Então a primeira coisa é, lembre-se do que Deus quer para você, do que Ele fez por você, por meio da Bíblia. E agora que você se lembrou, você vai se esforçar o máximo para conseguir fazer essas coisas crescer dentro de você, essas características. Ah, Léo, mas você não falou que é Deus quem dá? Sim, é Deus quem dá, mas também precisamos nos esforçar. Deus nos concede tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Isso no plano divino, espiritual, que eu e você não estamos necessariamente vendo. Mas no aqui e agora a gente age, a gente faz. A gente busca meios, mecanismos para nos livrar da tentação e do pecado. Paulo, ele fala algo muito semelhante, ele vai dizer o seguinte, olha, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Ponham em ação, mas é Deus quem realiza em vocês. E esse é o paradoxo da fé cristã. É Deus quem vai ser a base, é Ele que vai nos dar tudo o que a gente precisa. E cada esforço bem-sucedido para a vida e piedade, para desenvolver essas características, para fazer com que elas cresçam. Cada esforço bem-sucedido é um fruto da ação de Deus na nossa vida. Mas a gente precisa se esforçar. É por isso que Pedro fala, meus irmãos, esforcem-se para acrescentar a fé e a virtude. É por isso que ele fala, empenhem-se para confirmar o chamado e a eleição de vocês. O chamado, a vocação de vocês. Empenhem-se, esforce. Por quê? Crescer dá trabalho. Crescer na fé dá trabalho. Não dá para sentar aqui todo domingo, toda quarta-feira, e esperar que aconteça por osmose, né? Não vai acontecer, não dá para sentar aqui e esperar que o anjo do Senhor vai descer com uma espada reluzente, tocar na sua cabeça e você, de repente, vai se tornar aí um poço de santidade. Não vai acontecer. A gente precisa colocar em prática. Sair daqui desejoso e desejosas de fazer a vontade de Deus, se esforçar. Então, lembre-se de tudo isso que a gente falou nessa noite e se esforce para que isso aconteça. E se você estiver num relacionamento com Deus, fique tranquilo, porque Ele mesmo vai providenciar para você tudo aquilo que você precisa
para ser um cristão de verdade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque ela nessa noite nos lembra características que têm faltado no meu coração, características que não estão crescendo e que são tão essenciais para que eu não viva uma religião falsa, para que eu não viva um cristianismo que não te representa, para que eu não viva uma fé, um discipulado que nada tem a ver com Jesus. Me ajuda, Senhor, e aos meus irmãos, a que nessa noite nós saímos daqui nos lembrando de tudo isso, nos lembrando do que o Senhor fez por nós e que nós somos chamados para produzir esses frutos, somos chamados para desenvolver essas qualidades. E que o Senhor nos lembre disso por meio da palavra, que o Senhor trabalhe em nossos corações para que a gente consiga desenvolver um relacionamento, um conhecimento na plenitude daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Que através desse relacionamento, Deus, a gente possa desenvolver a nossa vida e sermos cristãos fiéis ao Senhor. Nos ajude e nos dá bom ânimo, Senhor, para que a gente se esforce ao máximo das nossas forças, lutando não como quem não tem um alvo, se esforçando, esmurrando o nosso próprio corpo, como disse Paulo, a fim de que, tendo pregado a outros, não venhamos nós mesmos a ser reprovados diante do Senhor. Nos ajuda, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.